Saúde, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. A palavra que a gente vai estar ministrando nessa noite, ela se encontra em Lucas capítulo 8, a partir do 41 e 42. A gente vai estar só lendo, todo mundo já conhece a história. Mas diz assim: então chegou um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga daquele lugar. Ele se jogou aos pés de Jesus e pediu com insistência que fosse até a sua casa, porque a sua filha única de 12 anos estava morrendo. Enquanto Jesus ia caminhando, a multidão o apertava de todos os lados. Nisto chegou uma mulher que fazia 12 anos, que estava com uma hemorragia. Ela havia gastado com os médicos tudo o que tinha, mas ninguém havia conseguido curá-la. Então, a gente vê aqui, meu amado, dois milagres acontecendo nessa história. A gente vê aqui aquela filha de Jairo, que era chefe da sinagoga, que estava quase morrendo, e a gente vê também o milagre daquela mulher que tinha uma enfermidade que já sofria há 12 anos. O que a gente aprende com essa história, louvado seja Deus, é que Jairo, em primeiro lugar, quando ele vê Jesus, quando ele está perto de Jesus, ele jogou-se aos pés de Jesus. Então a gente vê uma atitude de Jairo de adoração. Louvado seja Deus. Jairo estava enfrentando uma adversidade familiar, a sua filha estava quase morrendo. Então a solução que ele achou foi o que? Adorar a Jesus, se lançar aos pés de Jesus. E eu quero te dizer uma coisa nessa noite: independente das situações que você está vivendo, quando a gente aprende a se prostrar diante do Senhor, a se lançar aos pés de Jesus em adoração, em louvor, em clamor, pode ter certeza, meu amado, que a resposta vem. Ainda que essa resposta seja preciso Jesus fazer um milagre, Ele vai fazer, porque Ele é mestre nisso, porque quando a gente não pode fazer, Deus faz, porque Ele é grande, porque Ele é poderoso. E até mesmo quando a gente pode fazer, a gente faz para ter sucesso. A gente tem que fazer na direção de Jesus, na direção da Sua palavra. Então o primeiro passo para que a solução venha para as nossas vidas, para a nossa família, é adorar. É se lançar aos pés, independente das adversidades que você está enfrentando. Louvado seja Deus. E outra coisa também, pediu com insistência, perseverança, irmãos. Orar com perseverança, pedir com perseverança, caminhar em perseverança, ou seja, não desistindo, acreditando sempre, porque há um Deus Todo-Poderoso que contempla a minha e a tua fé. Louvado seja Deus. Outra coisa também que o texto deixa claro é que quando Jairo ali ia caminhando com Jesus, a multidão ia apertando Jesus, mostrando claro que quando aquela mulher toca, muitos haviam tocado, a multidão tocava em Jesus, mas aquele toque daquela mulher foi um toque diferente. Você vê que a palavra de Deus, ela diz: nisto chegou uma mulher que fazia 12 anos que estava com hemorragia. Ela havia gastado com os médicos tudo o que tinha, mas ninguém havia conseguido curar. Então a gente observa nessa história aqui que esta mulher, ela havia gastado com os médicos tudo o que tinha. Então você vê que ela era uma mulher que estava lutando contra aquela situação. Ela queria ficar curada e ela buscava a sua cura. Louvado seja Deus. Mas a gente observa, então a gente vê aqui uma perseverança daquela mulher, um desejo de ser curado. Meu irmão, o primeiro passo para que alguém seja curado é você ter esse desejo, seja cura física, espiritual, emocional. É preciso você querer. Louvado seja Deus. Essa mulher queria ser curada e ela fez tudo possível para ser, e não havia possibilidade de ela ser curada daquela forma, porque essa doença, no caso dela, era uma doença incurável. Então ela foi ao encontro de Jesus, e se ela foi ao encontro de Jesus, ela acreditou que Jesus tinha poder para curá-la. Com certeza ela ouviu falar do que Jesus havia operado, do que Jesus havia feito, e nesse ouvir falar de Jesus, ela permitiu ser gerado fé no seu coração. E ela foi ao encontro de Jesus, e ali ela também foi uma fé tão grande dessa mulher, que ela imaginou que somente tocasse na roupa de Jesus, ela já seria curada. Isso é fé, meu amado. E por que essa mulher teve essa atitude? Porque ela ficou com medo, porque a mulher com hemorragia era considerada impura.
E essa mulher, ela não poderia tocar no judeu, porque poderia tornar o judeu impuro também. Então ela pensou, eu não posso tocar nele, porque se eu for percebida, se eu tocar nele, ele vai perceber e eu vou ser apedrejada ali, porque eu sou uma mulher impura. E se eu tocar em Jesus ou em qualquer judeu, eu vou me tornar impuro. Então eu só vou tocar na sua roupa e eu serei curada assim mesmo. Olha a fé desta mulher. Louvado seja Deus. E é interessante de que ela toca em Jesus e não toca na pele, toca na roupa, mas Jesus sabia que ele havia sido tocado. É interessante. Depois ele explica por quê. Porque dele saiu poder, saiu virtude. Por que, irmão, saiu virtude, saiu poder? Porque aquele toque foi um toque diferente. Se você quer que um milagre aconteça na tua vida, toque diferente em Jesus. Toque com a sua fé, toque com a sua adoração, toque com a sua sinceridade. Chame a atenção de Jesus para você. Porque observa que muitos estavam tocando em Jesus ali. A multidão apertava Jesus, muitos tocavam em Jesus. E é interessante, mas que o milagre aconteceu na vida daquela mulher, não daqueles que estavam tocando. Porque eles estavam tocando, a maioria, a multidão, mas era um toque sem fé, era um toque sem sinceridade. Mas no caso dessa mulher não, foi um toque diferente, foi um toque especial, foi um toque de fé. Louvado seja Deus. Então, meu amado, em nome de Jesus, que a gente venha entender e compreender isso, que para a gente, Jesus liberar bênção para as nossas vidas, a gente precisa tocar nele a cada dia com um toque especial, com um toque diferente, com um toque de sinceridade, com um toque de fé. Louvado seja Deus, para que o milagre aconteça nas nossas vidas. E essa mulher tocou em Jesus, louvado seja Deus. Então ela não desistiu, ela queria ser curada. Isso é importante, irmãos. Por exemplo, levando para o lado espiritual, nós precisamos a cada dia querer ser curado, querer ser uma pessoa melhor, querer ser um cristão melhor, querer ser uma pessoa melhor. Então, para isso, amados, nós precisamos tocar em Jesus, tocar com um toque de fé, com um toque de sinceridade e querer ser curado. Porque quando eu quero, o Espírito Santo de Deus me ajuda a eu ficar curado. Aí você fala, mas eu preciso de cura. Na nossa vida espiritual, amados, tem várias áreas das nossas vidas que precisam de cura. Mas você só vai ser curado se você querer. Se você dá espaço para Deus agir, para Deus operar na sua vida. E aí a Bíblia diz, contando aqui, que ela foi por trás de Jesus e tocou na barra da capa dele. E logo o sangue parou de escorrer. O milagre foi instantâneo. Aí Jesus perguntou, quem me tocou? Todos negaram. Então Pedro disse, mestre, todo o povo está rodeando o Senhor e o está apertando. Ou seja, todos estão tocando no Senhor. Mas Jesus disse, alguém me tocou, pois eu senti que de mim saiu o poder. Esse toque foi especial. Esse toque foi diferente. Meu irmão, isso é uma forma de Deus se alegrar, de você tocar de maneira diferente no Senhor. É tocar com adoração, é tocar com fé. Louvado seja Deus. É tocar, e sabe como é que você toca com fé? Você toca adorando a Jesus quando você toca com sinceridade, quando você adora o Senhor com seu coração aberto. E a Bíblia diz que então a mulher, vendo que não podia mais ficar escondida. E é interessante, Jesus chamou aquela mulher para testemunhar o que ele havia feito. A mulher estava com medo. Às vezes somos assim também. Jesus tem operado na minha e na tua vida, a gente tem ficado calado, a gente tem ficado quieto, a gente tem tido medo de testemunhar Jesus, com medo do que pode nos acontecer. Mas Jesus chama aquela mulher, ele chama aquela mulher para testemunhar, para falar o que ele havia feito por ela. Louvado seja Deus. E quando a gente conta o testemunho, amados, de Jesus, isso faz um bem tremendo para as nossas vidas, porque mostra o que Deus está operando nas nossas vidas, o que Deus está fazendo. E também o testemunho nos abençoa na nossa vida no dia a dia. Você vê que aquela mulher, Jesus estava querendo que ela se apresentasse para que ela não fosse mais rejeitada, para que as pessoas não olhassem mais para ela com preconceito, para que agora todos olhassem para ela e dizem, olha, aquela é a mulher que Jesus curou.
entendeu? Então ele manda que ela se apresente aos sacerdotes e outros leigos. Então você observa, amados, louvado seja Deus. Deus quer trazer cura não somente física, mas cura espiritual, cura emocional, porque aquela mulher foi rejeitada há 12 anos e agora Jesus estava querendo trazê-la de volta para a sociedade. Por isso que ele fez com que ela... E aqui a gente aprende essas duas lições. A importância de você testemunhar Jesus para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. E também o testemunho faz bem para você mesmo. Por quê? Porque quando você agrada a Deus, quando você faz aquilo que Deus ordena, você se sente melhor, você se sente em paz, você se sente feliz, alegre. Louvado seja Deus. Aí Jesus disse: minha filha, você sarou porque teve fé. Vai em paz. Você sarou porque teve fé. É a fé que traz a cura. Louvado seja Deus. E qual é a enfermidade maior que um homem precisa de cura? É a enfermidade espiritual. E aí você observa que esta mulher, ela tocou em Jesus e ela foi curada. E eu quero trazer também essa questão. A sua fé curou. Jesus diz: a sua fé te curou. Irmãos, existe uma enfermidade que está assolando a humanidade, que é a enfermidade do pecado. E nenhum ser humano, ele pode chegar até Deus, ele pode ser salvo, se não for através de Cristo, da fé em Cristo. A fé que faz a pessoa tomar a decisão e seguir a Jesus. E aí você observa que quando ela toma essa decisão, ela é curada, ela é restaurada. E essa mulher, a Bíblia fala, Jesus disse: você sarou porque teve fé, vá em paz. Quando Jesus ainda estava falando da casa de Jairo, o empregado que disse: seu Jairo, a menina já morreu, não aborreça mais o mestre. Jesus ouviu isso e disse a Jairo: não tenha medo, tenha fé e ela ficará boa. Eu acho interessante essa história também, porque na caminhada, quando Jairo está caminhando com Jesus, Jairo presencia toda essa cena da mulher do fluxo de sangue sendo curada, havia 12 anos, e sua filha tinha 12 também. Eu entendo aqui, irmãos, que quando a gente começa a caminhar com Jesus, é gerado fé em nossos corações. A gente passa a ter experiências com Deus. Na caminhada ali, Jairo teve experiência com Jesus. Ele presenciou Jesus curando aquela mulher do fluxo de sangue. Com certeza, esse presenciar Jesus curando aquela mulher gerou fé no seu coração. E ele precisava. E quando a gente vai caminhando na presença do Senhor, Deus vai trabalhando na nossa fé. E Jairo precisava disso, porque você observa que a situação se agravou e a menina já havia morrido. É tanto que o seu funcionário: olha, não aborreça mais o mestre, porque a menina já morreu. É como se dissesse: não tem mais jeito. Louvado seja Deus. Então Jairo precisava ter uma fé maior. Mas Jesus já estava se encarregando de trabalhar na fé de Jairo, porque Jairo estava caminhando com Jesus. Deus só trabalha na nossa fé se a gente caminhar com Jesus, se a gente estiver na caminhada com Jesus. E aí você observa que Deus trabalha na fé de Jairo. E ele ouve o rapaz dizer isso. E o que Jesus disse? Não tenha medo, tenha fé e ela ficará boa. Quando Jesus chegou à casa de Jairo, deixou que Pedro, João e Tiago entrassem com ele, além do pai da menina. Todos que estavam ali choraram e se lamentavam. Mas Jesus foi e pegou pela mão, versículo 54, e disse à menina: levante-se. Ela tornou a viver e se levantou imediatamente. Aí Jesus mandou que dessem comida a ela. Os seus pais ficaram muito admirados, mas Jesus mandou que não contasse a ninguém o que havia acontecido. Então, amados, a gente vê também nessa história de Jairo, Jesus curando, louvado seja Deus, a filha de Jairo. A menina estava morta e Deus fala ali com Jairo: olha, tenha fé, acredite, louvado seja Deus. E trabalhou na fé de Jairo. Então a gente vê aqui um milagre extraordinário. Deus é aquele, meu amado, que ressuscita aquilo que está morto, seja na sua casa, no seu lar. Você vê aqui 2 vidas sendo curadas, restauradas. A mulher do fluxo de sangue sofria 12 anos. A filha de Jairo, Deus restaura esse lar, restaura essa casa. Não sei como é que está o seu lar, a sua família, mas Deus é um Deus de restauração. Que nessa noite essa palavra venha gerar fé no seu coração.
e que você venha crer no sobrenatural de Deus, e que você também seja uma pessoa perseverante, e que você possa tocar em Jesus com um toque diferente, com um toque de fé, com um toque de sinceridade, com um toque de amor. Às vezes a gente está vivendo para Jesus muitas vezes, irmão, só praticando, só tendo práticas religiosas, mas sem essência, sem pureza, sem sinceridade, e que a gente possa tocar em Jesus, não como a multidão que tocava e nada acontecia, mas tocar em Jesus como aquela mulher do fluxo de sangue que toca em Jesus e o milagre acontece. Amém? Que Deus possa completar essa palavra nos nossos corações, em nome de Jesus.